Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Sou o professor Davidson Malaco Ferreira, advogado e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Nessa semana nós temos como foco central o direito constitucional do trabalho em 5 temas gravados em 5 grandes aulas. E hoje nós estamos recebendo a presença das acadêmicas de Direito, a Flávia, a Aline e a Alissa. Agradeço a presença de todos vocês e passo a questionamentos relativos a essa temática. Professor, uma mulher grávida, ela tem direito à licença maternidade, certo? Essa licença, ela tem a mesma duração para todas as trabalhadoras, seja nos órgãos públicos, no privado? Por quê? Flávia, na verdade, a licença maternidade é um direito fundamental trabalhista, sim, mas esse direito fundamental ele está focado às empregadas de empresas privadas. Os empregados públicos têm regulamentação específica, seja no nível federal, seja no nível estadual ou em nível municipal. Pode ser que haja convergência entre esses dias de afastamento. No caso de empresas privadas, a licença maternidade é de 120 dias. Já para as empresas públicas, em sua grande maioria, essa licença já é até mais elastecida a 180 dias. Então, o que vai definir, Flávia, essa relação vai ser efetivamente o foco do regulamento jurídico trabalhista ou o foco do regulamento jurídico do direito administrativo, seja na área privada, seja na área pública. Professor, os empregados que exercem trabalhos perigosos, eles possuem alguma proteção a mais pela lei? Bom, é verdade. Aquele que exerce atividade perigosa, de acordo inclusive com a CLT, no artigo 193 e a própria Constituição Federal, ele recebe o chamado adicional de periculosidade. São empregados que fazem jus a esse adicional de periculosidade aqueles que trabalham em sistema elétrico de potência, aqueles que trabalham com produtos inflamáveis, aqueles que trabalham com explosivos, aqueles que trabalham com radiação ionizante. E recentemente nós tivemos uma alteração legislativa no ano de 2002 que passou a definir também o adicional de periculosidade para os chamados vigilantes armados, aqueles que se encontram sob a guarida da Lei 7.102/83. E sem dúvida nenhuma essa é uma preocupação muito significativa, não só pela parte pecuniária, porque esses empregados fazem jus a um adicional de 30% sobre o seu salário base ou sobre a sua remuneração. Mas o mais importante é a proteção à saúde desse trabalhador, ou seja, que ele tenha, no mínimo, respeitado as próprias prerrogativas de saúde, segurança e higiene do trabalho, principalmente com relação aos equipamentos de proteção individual. Professor, essa nova legislação relacionada aos domésticos, ela se aplica aos antigos, os contratos antigos? Sim, se aplicam aos empregados de contratos antigos. Não há retroação com relação ao benefício da lei. A lei promulgada, a PEC 72 de 2013, ela tem o seu prazo de vigência a partir de abril de 2013. Então, a partir de abril de 2013, tanto os contratos novos quanto os contratos antigos já devem incidir toda a isonomia garantida pela PEC 72 de 2013. O que não pode haver, portanto, apenas repetindo, é que haja uma retroação para situações anteriores àquela que foi definida em lei. Mais algum questionamento? Um funcionário que ele é demitido sem justa causa e ele também foi humilhado no ato da dispensa. Ele pode pleitear alguma coisa na justiça? Sem dúvida nenhuma. Essa pergunta é muito oportuna porque o próprio empregador ele tem o direito potestativo de dispensar o seu empregado sem justa causa. Mas isso não dá a ele a proposta de abusar do seu direito de dispensa, traduzindo a essa dispensa uma situação degradante, humilhante, enfim, uma situação vexatória ao empregado. E nesse caso específico, além das verbas rescisórias de direito que serão deferidas a ele, também será deferido a esse empregado indenização pelo dano moral suportado. Essa indenização pelo dano moral suportado vai ser fixado pelo magistrado durante uma determinada ação
trabalhista. O que é poder empregatício? Bom, o poder empregatício, na realidade, é uma marca da relação de emprego que está dentro do que nós chamamos de poder do empregador sobre vários aspectos. Vejam, o poder empregatício é um gênero do qual o poder diretivo é uma espécie, o poder fiscalizatório é outra espécie, o poder regulamentar é outra espécie e o poder disciplinar é outra espécie. Tudo isso faz parte de um poder de organização por parte do empregador que determina as ordens sobre o modo de prestação de serviço. Por isso, inclusive, a figuração do empregado como meramente subordinado a essas ordens de prestação de serviços. A terceirização trabalhista, ela prejudica ou beneficia o trabalhador? Lissa, na verdade, depende do tipo de terceirização trabalhista. Na verdade, nós não podemos aqui demarcar que a terceirização ela sempre prejudica ou ela sempre vai auxiliar, é sempre marca positiva. Na verdade, nós temos que separar a boa terceirização e a terceirização precarizante. A boa terceirização, naturalmente, é uma terceirização no qual o próprio empregado ele se encontra inserido em atividades meio ou em outras atividades que são definidas pela súmula 331 como atividades de possível terceirização. Já a terceirização precarizante é aquela terceirização que busca, com a própria incursão desse instituto, precarizar a mão de obra diminuindo garantias trabalhistas. Essa realmente não é a terceirização autorizada nem pela súmula e muito menos pelo próprio direito do trabalho. O que é relação de emprego? Bom, a relação de emprego é o foco central do direito do trabalho. Na verdade, essa é a relação jurídica protegida pelo nosso ramo trabalhista. Essa relação de emprego ela está consubstanciada em 5 elementos fáticos jurídicos. São 5 elementos, então, que compõem a relação de emprego. Devem estar presentes simultaneamente esses 5 elementos para que nós tenhamos reconhecida a relação de emprego e, via de consequência, reconhecermos também toda a cadeia de proteção trabalhista. É bem verdade que algumas relações jurídicas não relacionadas ao emprego, apenas relações nitidamente de trabalho, também têm o seu foco de proteção trabalhista, mas são exceções à nossa regra geral. A regra geral continua sendo, para o direito do trabalho, a proteção a esta dada relação de emprego. Eu disse a vocês que seriam 5 elementos. Vamos falar sobre cada um deles. O elemento pessoa física, ou seja, o empregado tem que ser pessoa física. Já para o empregador, tanto faz ser pessoa física ou pessoa jurídica. Deve haver também pessoalidade na prestação de serviços. Mais uma vez, a pessoalidade é da marcação à figura jurídica do empregado. Então, a marca personalíssima da relação de emprego está focada na figura jurídica do empregado. Quando a gente diz que a marca personalíssima está atrelada ao empregado, significa dizer que não pode haver substituições dentro da figura jurídica do empregado. Então, Flávia, se eu contrato você como empregado, é você e com você é que tenho a relação de emprego. Eu não posso e você não pode se fazer substituir mandando no seu lugar uma outra pessoa para prestar o serviço. É por isso que nós chamamos isso de caráter personalíssimo, ou também chamado de caráter intuito personae da relação de emprego. Então, esse é o nosso segundo elemento. O terceiro elemento é o elemento da não eventualidade. O que é isso, não eventualidade? Significa permanência na prestação de serviços. Professor, mas permanência ainda está um pouco vago, né? O que é essa tal permanência na prestação de serviço? Aí nós vamos ter que fazer uma rápida observação em torno de a permanência na prestação de serviços no empregado, no trabalho doméstico, tem um significado. A permanência na prestação de serviço para o empregado urbano e rural tem um outro significado. Se não, vejamos. Para o empregado doméstico, para o empregador doméstico, a permanência significa não ter rupturas significativas no tempo. E o que a jurisprudência trabalhista fixou com essa tal ruptura significativa? Se tratando de trabalho de 1 a 2 vezes na semana, nós temos uma ruptura significativa no tempo. E nesse interim, nós temos o trabalho da diarista.
3 vezes ou mais, nós amoldamos a continuidade da prestação de serviços, a não eventualidade na prestação de serviços no trabalho doméstico e ela poderá ser considerada uma trabalhadora ou um trabalhador doméstico. Essa regra da continuidade é a regra para o empregado doméstico. Para o empregado urbano e rural, existem outras teorias que emergem a solução da prestação de serviços permanente. A teoria mais prestigiada na CLT é a chamada teoria dos fins do empreendimento. E nessa teoria dos fins do empreendimento é que nós vamos então focar a dinâmica central, o empregado na dinâmica central do empreendimento, o empregado prestando serviço nessa atividade finalística, ele é um empregado permanente. De outro lado, nós temos também a chamada onerosidade na prestação de serviço. O que é a onerosidade? A onerosidade é o conjunto de parcelas salariais repassadas pelo empregador ao seu empregado em razão do contrato de trabalho. E aí esse conjunto de parcelas salariais é enorme, né? É realmente complexo esse conjunto, porque é o salário base, são as comissões, são as gratificações, são os adicionais de hora extra, o adicional de periculosidade, de insalubridade, gratificações, premiações, enfim, todo o conjunto de parcelas salariais. E, finalmente, para finalizar a sua pergunta, que na verdade ela é tão importante, né, por isso o prolongamento, porque ele é o foco realmente do direito do trabalho, de existência do direito do trabalho, finalmente a pedra de toque, que é a chamada subordinação jurídica. O que é a subordinação? Subordinação é a perda da autonomia de vontade por parte do empregado, estabelecendo um estado de sujeição. Sujeição esta jurídica contratual, não uma sujeição pessoal. Essa sujeição jurídica contratual emerge no sentido de que o empregador ele vai emanar ordens e o empregado vai acolher essas ordens sobre o modo de prestação de serviço. Não há dúvida que o modo de prestação de serviço que está nas mãos, o direcionamento desse modo está nas mãos do empregador e o acolhimento desse modo de prestação de serviços em decorrência dessa perspectiva, então, dessa sujeição jurídica contratual, é que vai realmente definir a nossa relação de emprego, a presença dos 5 elementos e, certamente, a proteção e toda a cadeia de proteção trabalhista. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta ao Saber Direito Responde. Mais algum questionamento? Existe algum limite para o poder fiscalizador do empregador? Essa é uma pergunta também muito oportuna, exatamente, Lícia, pela falta, pela inexistência de uma legislação tão ampliativa com relação a esses limites. E no direito nós sabemos muito bem, né, onde a lei não trata absolutamente nada sobre o caso, tudo se permite, né? Não havendo determinada proibição, há uma liberdade por parte do empregador para exercício desse poder fiscalizatório. Na verdade, o poder fiscalizatório, ele é o chamado poder de vigilância do espaço intraempresarial e do chamado acompanhamento da própria prestação de serviço. Então, até quase que complementando a pergunta do poder empregatício, né, essa seria uma das formas do poder empregatício. Então, é do empregador, e aí vem uma questão até importante no direito do trabalho, porque parece que o empregador não tem prerrogativas de direito ao seu favor, mas ele tem a prerrogativa mais importante, que é o poder de dirigir o empreendimento, que é o poder de manifestar a sua vontade e desta vontade prevalecer na relação de emprego. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma garantia de direito importantíssima. E a ordem jurídica trabalhista repassou para esse empregador o poder fiscalizatório, o poder de vigiar o espaço intraempresarial, o poder de colocar câmeras no ambiente de trabalho, o poder de fiscalizar e-mails corporativos durante a prestação de serviço, o poder de realizar a visualização e a vigilância do seu horário de trabalho, se você está cumprindo o seu horário de trabalho. Então, esse poder fiscalizatório, ele surge realmente como propósito natural e de natureza jurídica idêntica ao chamado poder empregatício, uma espécie dentro do gênero poder empregatício. Mas atendendo a sua pergunta, apesar de não se estabelecer aqui uma limitação tão incisiva com relação ao poder empregatício, um fato é verdadeiro. Nós temos poucas normas trabalhistas que tratam do assunto. Para se ter uma ideia, nós temos
um exemplo de limite ao poder fiscalizatório no texto consolidado, na consolidação dos leis do trabalho. E eu poderia até indicar esse artigo para você, para a sua anotação e dos demais telespectadores, é o artigo 373-A da CLT. Artigo 373-A da CLT. Esse artigo, quando se fala em 373-A, porque nós temos uma inovação legislativa, né? Foi trazida em legislação posterior, essa legislação é de 1999 e inserida no texto consolidado. Qual é essa proibição? A revista íntima praticada pelo empregador ao empregado. E diga-se de passagem, apesar desse artigo 373 da CLT-A estabelecer uma proteção ao trabalho da mulher, mutatis mutandis, né? Quer dizer, guardadas as devidas proporções, a proteção é a mesma com relação ao homem. Ao homem também empregado é vedada qualquer tipo de revista íntima. Você pode me dizer, né, Lícia, professor, mas existe isso até hoje? Infelizmente, é uma realidade em algumas empresas. Claro que não são todas as empresas que praticam, mas se a norma veio a regular esse fato, é porque esse fato social ele ocorria no caso concreto e por isso a intervenção do legislador infraconstitucional nesse aspecto. E para finalizar a sua pergunta, nós temos também os limites estabelecidos na própria Constituição Federal. E aí também, para anotação, é o artigo 5º, o inciso 3º e o inciso 10 da Constituição de 88, que veda o tratamento desumano, o tratamento degradante ao empregado e que venha também a proteger a privacidade e a intimidade também no ambiente de trabalho. O exemplo que eu dei é a colocação de câmeras no local de trabalho, mas depende de qual local de trabalho. Imagine a fixação de uma câmera no banheiro, no vestiário. Evidentemente, esse seria um dos limites protegidos pela própria Constituição com relação ao poder fiscalizatório do empregador. Uma empregada doméstica que trabalha 8 horas e dorme na residência do empregador, ela tem direito à hora extra? Bom, essa, na verdade, em razão da PEC das domésticas, né, da emenda 72 de 2013, essa vem sendo uma pergunta recorrente e a gente sente até um medo, né, por parte dos empregadores domésticos com relação a isso. Bom, a pergunta é muito pertinente. Primeiro, a jornada de trabalho hoje ela é delimitada por parte dos empregados domésticos, né? Antes, sem essa fixação de limites. Então, hoje o limite é aquele estabelecido na Constituição, no artigo 7º, inciso 13 da Constituição de 88. 8 horas diárias, 44 horas semanais. A pergunta foi, professor, se ela trabalhou às 8 horas e simplesmente dorme no serviço, ela faz jus às horas extras? Não, não faz jus às horas extras. Por quê? As horas extras pressupõem efetiva prestação de serviços, ou seja, disponibilidade do empregado para prestar esses serviços. Repito, seja aguardando ordens, porque o empregador assim determina, ou seja, portanto, efetivando essas ordens, né? Prestando efetivo serviço. Mas atenção, Aline. É claro que se o empregador exigir durante esse horário, onde ela deveria ter a sua pausa, o seu intervalo de descanso, efetiva prestação de serviços, aí sim ela fará jus ao adicional de horas extras, se ultrapassado o regime previsto nesse artigo 7º, inciso 13. E mais uma última observação. Dependendo do horário de prestação de serviço, ela vai fazer jus também ao adicional noturno, né? Porque se for exigido o trabalho dela de 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, também haverá a incidência do adicional noturno. Mais alguma pergunta? Sim. E como funciona a prescrição trabalhista? Bom, a prescrição trabalhista, Flávia, é um dos motivos, digamos, de grande tristeza do direito do trabalho, porque a prescrição ela acaba impedindo um exercício pleno da efetividade dos direitos materiais trabalhistas. Primeiro, né, até para anotação de todos vocês, a prescrição trabalhista está esculpida no artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República de 88. Perfeito? Então, ali está a prescrição trabalhista. E como ela funciona? Qual é o seu padrão de regramento? A prescrição trabalhista é quinquenal. Ela é de 5 anos. Respeitado o biênio, respeitado 2 anos,
após a extinção do contrato de trabalho. Isso quer significar, no curso do contrato, eu tenho 5 anos para vindicar os meus direitos trabalhistas. Se eu preferir vindicar os meus direitos trabalhistas após a extinção do contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação trabalhista. Se ultrapassado esse prazo, estarão os seus direitos trabalhistas fulminados pela prescrição. E essa me parece a ideia da prescrição, né? É a perda da pretensão de se exigir o cumprimento de uma obrigação em decorrência de um direito que fora violado. E lembrem-se, os acadêmicos vão sempre lembrar dessa frase, né? O direito não socorre a quem dorme, né? O direito não socorre a quem dorme. E mais uma frase da prescrição. Se você teve um direito violado e nada o fez durante aquele lapso temporal definido em lei, você sequer será merecedor daquele direito. Essa que é a ideia da prescrição. Mais algum questionamento? E o que seria o sistema de proteção trabalhista? Bom, o sistema de proteção trabalhista é simplesmente o sistema que justifica a existência do direito do trabalho. Então, sem proteção trabalhista, não há qualquer possibilidade de existir direito do trabalho e não há qualquer condão de se existir, então, e garantir a permanência do direito do trabalho. O direito do trabalho existe exatamente em razão da chamada proteção trabalhista. Essa proteção que vem sendo, então, tão mitigada em decorrência de novas formas de prestação de serviços que têm sido atualmente aceitas na nossa realidade socioeconômica. Mas o sistema de proteção é aquele que justifica, então, o direito do trabalho e que justifica a sua existência. Através da proteção, nós concedemos prerrogativas de direito aos empregados. E é importante dizer isso, porque muito se diz, até numa linguagem popular, que o direito do trabalho é sempre dar razão ao empregado. Vamos fazer uma outra visualização sobre essa afirmação? O direito do trabalho de proteção é o direito que garante àquele empregado prerrogativas de direito definidas em lei. E por que ele garante essa prerrogativa de direito? Porque na relação de emprego, que foi dito aqui anteriormente, nesta relação de emprego há uma desigualdade entre empregado e empregador. E aí nós vamos aplicar, Flávia, a isonomia. Nós vamos aplicar, Aline, exatamente essa isonomia constitucional. O que é a isonomia, Elissa? É tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Há na relação de emprego nitidamente sujeitos desiguais, porque o empregador é um ser coletivo e o empregado é um ser individual, um ser singular. Então, nessa relação subordinada, inclusive, com estádios de sujeição econômica, estádios de subordinação jurídica, o empregado é o chamado hipossuficiente. E nesse estado de hipossuficiência é que nós temos, então, a necessária proteção em matéria de direitos trabalhistas. Então, a proteção que existe não é dar razão ao empregado a todo e qualquer custo, é sempre efetivar a norma trabalhista através da concessão de certas garantias e certas prerrogativas de direito. Vamos à última pergunta. O que é negociação coletiva e qual é a sua importância? Bom, a negociação coletiva está dentro de um patamar constitucional de grande valorização das chamadas fontes autônomas trabalhistas. Nós, estudiosos, vocês, estudantes, nós sabemos e estamos acostumados a ver o direito do trabalho do ponto de vista e dos outros ramos jurídicos da construção feita pelo Estado, né? Diretamente pelo Estado, através do poder legislativo. A negociação coletiva quebra um pouco desse paradigma, porque é a própria sociedade construindo normas de direito. E através da negociação coletiva que eu vou chegar a um direito do trabalho mais democrático, mais atualizado, mais próximo da realidade e mais pacificador dos conflitos sociais. A negociação coletiva pode se fazer através de 2 instrumentos jurídicos, a chamada CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, e a chamada ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho. A diferença é básica e é rápida. Na convenção coletiva eu tenho sindicato de um lado, sindicato do outro. Sindicato patronal de um lado, sindicato, então, do trabalhador de outro. No acordo coletivo eu tenho sindicato do trabalhador de um lado, empresas, duas ou mais empresas de outro lado. Mas o importante
O importante é frisar nessa negociação coletiva, seja pela convenção, seja pelo acordo, nós temos uma norma jurídica aplicável a ser respeitada no âmbito de cada uma dessas categorias. Diria, para finalizar essa fala, esse é o caminho do direito do trabalho verdadeiramente democrático. Agradeço a todos vocês, agradeço a todos os telespectadores e até a próxima oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.